A macabra Torre dos Crânios de Nis, Sérvia. A macabra construção, em formato cúbico, foi encomendada pelo grão-vizir Hurşid Pasha, conselheiro do sultão otomano Muhammad II, em 1809. É uma obra incomum na forma de um retângulo de concreto com 3 metros de altura por 5 metros de largura. Cada lado é adornado com crânios humanos perfeitamente alinhados lado a lado, 14 fileiras, totalizando 952 crânios. A torre foi erguida após a Batalha de Segar, travada no ano de 1809 entre rebeldes sérvios e tropas otomanas. No passado, essa região foi uma movimentada rota que ligava a capital otomana, Istambul, às terras ocupadas pelos turcos no leste europeu. Com este monumento tétrico, os turcos esperavam amedrontar os sérvios, evitando rebeliões que buscassem estabelecer a independência. No início do século XIX, os nacionalistas sérvios iniciaram uma campanha desigual por liberdade contra os turcos. Uma guerrilha se formou e as ações de grupos separatistas foram se tornando cada vez mais frequentes, até se transformarem em uma rebelião em grande escala. Após a significativa vitória em Ivankovac em 1805, os rebeldes sérvios preparavam uma estratégia para retomar territórios ainda anexados pelos colonizadores turcos. Os rebeldes consideravam a linha fronte ao sul de enorme importância para seus objetivos. Por isso, o comandante Miloš Petrović enviou um contingente de homens para defender a cidade de Nis, valioso ponto estratégico e centro comercial. Manter a cidade sob controle era essencial para os rebeldes, que foram acolhidos pelos habitantes da cidade como heróis libertadores que escorraçavam os turcos. Mas as forças do sultão não aceitariam essa derrota. Logo, uma tropa foi organizada, marchou para os arredores de Nis, acampando a 6 quilômetros da cidade. Os turcos estavam em vantagens numéricas e melhor equipados, e dispondo ainda de canhões. Mas os sérvios planejaram uma medida inesperada. Eles atacariam de surpresa enquanto os turcos acampavam a caminho de Nis. Um contingente de 12.000 soldados avançou sobre os turcos, que tinham uma vantagem de quase 3-1. Pegos de surpresa, os turcos sofreram pesadas baixas e bateram em retirada. E os sérvios se reagruparam nos arredores de Nis, onde fortificaram sua posição, construindo trincheiras para guardar a volta dos turcos. Furioso ao ataque, o vizir Hurşid Pasha, assessor do sultão, deslocou 2 tropas à cidade para esmagar os rebeldes. Apesar da enorme vantagem numérica e de se dispor de uma cavalaria pesada, os turcos tiveram dificuldades em romper a linha de defesa montada pelos sérvios. O posto mais avançado ficava no Monte Segar e era protegido pelo duque Stefan Sindjulik, liderando 3.000 homens. A posição estratégica permitia que os rebeldes anulassem a superioridade numérica, mantendo a cavalaria afastada. Sem outra opção, os turcos mantiveram o ataque contínuo, investindo com a infantaria sem parar. O ataque foi feroz. Os turcos tentaram escalar as encostas íngreme do monte, às centenas, ou avançando em massa e sofrendo pesadas baixas.
O terreno, segundo historiadores da batalha, ficou escorregadio com o sangue de milhares de soldados e cobertos de cadáveres que se amontoavam em pilhas de carne retalhada. Finalmente, os turcos conseguiram chegar até a posição defensiva do alto do monte, onde os exércitos se encontraram cara a cara, transformando as trincheiras em um sangrento campo de batalhas. A luta foi tão esganiçada que os homens, já sem munição, tiveram de recorrer a baionetas e sabres, paus e pedras, socos e mordidas para matar seus oponentes. Cobertos de sangue e lama, os homens já nem conseguiam distinguir amigos de inimigo. Pressentindo que a batalha estava perdida, o duque Sindingelic teria corrido pessoalmente para o arsenal onde a pólvora era estocada. Lá ele acendeu um rastilho com sua pistola e explodiu tudo. A violenta explosão tremeu todo o campo de batalha e matou todos que estavam nas trincheiras, sérvios e turcos. Como saldo da sangrenta batalha, todos os 3.000 nacionalistas sérvios que lutaram em Segar foram mortos. Os turcos, apesar de terem vencidos, contabilizaram 12.000 mortes, tendo derrotado o exército em Segar. As tropas avançaram para Nis, onde começaram a punir os moradores que apoiaram a rebelião. Os turcos fuzilaram milhares de homens que, quando sua munição chegou perto de acabar, eles recorreram a enforcamento e decapitação em massa, como uma forma de execução. Os turcos executaram quase metade da população masculina, não poupando crianças e velhos, e tacaram fogo nas fazendas. Meses depois, a batalha sangrenta, Khurshid Pasha viajou até Nis a fim de inspecionar sua conquista. Ao visitar o local, se deparou com uma capela improvisada erguida por camponeses em homenagem aos heróis nacionalistas, e ele mandou derrubar a capela. E em seguida ordenou que os corpos dos rebeldes enterrados fossem exumados e decapitados. As cabeças, 952 delas, foram descarnadas e cimentadas na estrutura que ainda restava da capela, transformando-a em um monumento macabro à vitória otomana e tributo à sua conquista. Outras 223 cabeças, entre as quais supostamente a do duque Sindingelic, foram colocadas em barris com sal grosso e enviadas para Istambul como troféu de guerra. Alguns passaram a considerar o lugar assombrado, e histórias assustadoras começaram a circular entre os aldeões. Em 1822, o violento vizir Khurshid Pasha, responsável pela construção do monumento, tirou sua vida na Grécia. Boatos da época afirmam que ele era constantemente assombrado pelas visões de crânios lamentosos que não o deixavam dormir, lembrando-lhe constantemente das atrocidades que ele ordenou contra os sérvios. Dizem ainda que quando a morte do vizir ocorreu, uma gargalhada triunfal se fez ouvir do alto do Monte Segar, e que na manhã seguinte dezenas de crânios simplesmente haviam desaparecido. Você já conhecia essa história? Se você gostou, curta, comente, compartilhe e assista aos vídeos do canal sobre as sombras.